Então, pastor Cláudio Gama, eu estava lendo o seu livro, Os 5 Passos para se tornar um pregador eficaz, e o senhor trouxe uma frase do John Piper, que é muito interessante, eu até tocou ela aqui, que é: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Eu achei isso muito interessante porque as redes sociais vêm com essa promessa de fazer com que nós estejamos mais conectados. E a realidade é que as pessoas têm estado cada vez mais desconectadas daquilo que realmente é importante e conectadas aos seus aparelhos, às suas mídias, às suas redes. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a isso, que o senhor estava querendo trabalhar no seu livro quando trouxe isso. Pois bem, a gente precisa distinguir esta fala em duas facetas, duas dimensões. Primeiro, considerando a importância das redes sociais na sociedade pós-moderna. Haja vista que este avanço tecnológico e a possibilidade do ser humano estar conectado com o mundo é um cumprimento de uma profecia bíblica. Quando a Bíblia anuncia, profeticamente que a ciência se multiplicaria. Agora, uma coisa é algo que chega até a humanidade visando o seu bem, visando o seu desenvolvimento, visando o acesso a outra comunidade, a outro evento, a uma publicação, a uma notícia, a uma situação. Isto é importantíssimo. Agora, qual é o grande problema? O grande problema não está nas próprias redes sociais ou nos mecanismos, nas ferramentas, nas estruturas tecnológicas que chegam até esta sociedade pós-moderna por meio das redes sociais. O grande problema está em quem está usando. É quem está usando. Porque utilizar as redes sociais, você pode fazer uma metodologia comparativa como utilizar um automóvel. Se você for utilizar um automóvel descontroladamente, você vai cometer um acidente. E você vai sofrer um acidente. A mesma coisa é o uso das redes sociais. Ao invés das pessoas entenderem que ali está uma ferramenta ao seu dispor, elas se tornam viciadas pelas redes sociais. Além de se tornarem viciadas, elas vão lentamente aceitando tornar-se refém das redes sociais. E quando ela se torna refém, é algo gravíssimo. Por quê? Como você bem disse, o propósito das redes sociais é comunicar um com o outro ou com o mundo. Mas com a prática descontrolada, desorganizada, sem disciplina do atuante ou do usuário, ele se torna refém. E quando ele se torna refém, qual é o grande problema? Que ao invés dele se conectar, ele acaba se desconectando. Desconectando de quem? Por exemplo, ele se desconecta da sua própria família. Então, quando eu falo família, percebe-se que não há mais um diálogo entre os membros familiares. A comunicação é tudo via redes sociais. Não há mais aquele calor humano, onde todo o contato ele se torna frígido, se torna robotizado ou mecanizado. Outros sim, além de ter uma desconexão familiar, você percebe que há uma desconexão
até mesmo no trânsito, porque a pessoa se torna tão refém, que ela acha que dirigir e manusear o aparelho celular ou acessando as redes sociais dá para fazer. Então já tem casos comprovados, isso aqui é fato em um estado do país, de um jovem entrar debaixo de uma carreta pela manhã, indo trabalhar, e ele nem viu a carreta quando deu-se já estava debaixo da carreta, porque estava dirigindo e acessando as redes sociais simultaneamente. Além disso, você vai tratando de um aspecto espiritual, devocional. Você percebe, como disse o John Piper, eu citei no meu livro, o John Piper, que nas entrelinhas ele está dizendo que hoje ninguém tem mais desculpa, não há mais desculpa para dizer que não tem tempo para adorar, para orar, para desenvolver uma vida salutar com Deus via um devocional, pelo tempo que utiliza as redes sociais. Então veja que há uma desconexão com o próprio Deus, porque você percebe hoje, independente de faixa etária, porque hoje você não tem como dizer, são os adolescentes, hoje, são os jovens, não. Hoje você vê de uma criança a um idoso totalmente refém das redes sociais. Com isso, você não percebe esta pessoa fazendo uma leitura bíblica, desenvolvendo um momento de oração, da sua comunhão com Deus, e tem caso das pessoas fazer as suas refeições diárias com o celular ligado nas redes sociais. Vão para necessidades fisiológicas ligado nas suas redes sociais. Entram noite, amanhece o dia sem dormir, refém das redes sociais. Sem contar aqueles que estão na igreja, no meio do culto, mas acessando as redes sociais. Outro grande problema. Eu estava num grande evento que me deu agonia na alma. Eu estava ali concentrado, conectado com Deus para poder pregar, e um obreiro do meu lado, ele conversando com outra pessoa nas redes sociais. Ele estava ali apenas como uma múmia, como um defunto, corpo físico. A ideia que deu que ele estava ali só para marcar um ponto, para o líder maior ver que ele estava presente, mas eu não vi uma expressão de culto, de louvor, de adoração dele, o tempo todo ligado nas redes sociais. Então veja como o ser humano, ele facilmente se tornou escravo de uma ferramenta que foi criada para dar uma condição de qualidade de vida ao ser humano, e o ser humano inverteu esses valores e hoje é refém dessas ferramentas. E o que é mais grave, que eu vou pontuar aqui, é que essas pessoas, elas são tão escravas das redes sociais que ela está desconectada consigo mesmo. Ou seja, o que eu quero dizer? Tem pessoas que estão perdendo o sono, estão perdendo os estudos, estão perdendo refeição, estão perdendo o lazer, e o mais importante, no âmbito social, perdendo o sabor da vida, o relacionamento humano, porque ela se desconectou consigo mesmo, e a máquina hoje é o seu Deus, seu referencial, sua devoção, e ela se torna escrava da máquina, que ela não se trata de si mesmo e não percebe que hoje toda a sua expressão comportamental é manipulada pelas redes sociais, pelo conteúdo que ela absorve e pela dedicação que ela dá a esta ferramenta que foi construída para que ela se desenvolvesse e fizesse uma conexão com o mundo dentro de algo que fosse necessário, justo, saudável, não tanto prejudicial como está tendo. E eu encerro como iniciei. Não podemos culpar as redes sociais.
a grande culpabilidade está no usuário, porque você tem como administrar esse tempo e você tem como selecionar aquilo que é salutar para ser aplicado à sua história de vida. Maravilha. Então, amanhã, se você gostou, amanhã o pastor Cláudio Gama vai estar falando sobre manter-se puro em meio à podridão. Convido você a assistir com a gente, a curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço, que Deus abençoe.